E aí galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão de linguagem da nossa prova do Enem 2021. Na questão de hoje, nós vamos falar um pouco sobre romantismo, ok? Algumas das suas características e por aí vai. Nessa questão nós temos aqui de cara uma obra, certo? Uma pintura, e já vem a questão que diz o seguinte: nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se ou seja, isso aqui está filiado, ele está unido à estética romântica. E a gente percebe isso por quê? Essa é a pergunta, ok? Por que isso aqui está relacionado ao romantismo? Bem, então vamos lá. Opção A, exaltação do retrato fiel da beleza feminina. O romantismo tem essa característica, você tem que conhecer as características do romantismo. O romantismo é aquela coisa melancólica, onde o homem sofre por amor. E ao contrário do que possa parecer, não podemos dizer que há uma exaltação fiel da beleza feminina como um todo. Não, o romantismo tem aquela exaltação da beleza de sua amada. E ninguém mais. Não da beleza feminina. Exaltar a beleza feminina como um todo é aquela coisa boêmia, de pessoas de bares que se envolvem com muitas mulheres. Então, a exaltação à beleza feminina não é diretamente uma característica do romantismo. Aí seria a exaltação da beleza de sua amada, por quem ele sofre, por quem ele daria vida, certo? Isso seria assim do romantismo. Beleza feminina não é romantismo. Isso aqui está exaltando, de certa forma, a beleza feminina, as curvas e tudo mais, mas não é isso que está atrelando a obra ao romantismo. Então vamos lá. A tematização da fragilidade humana diante da morte. Bem, o romantismo, ele fala sobre morte? Não. Embora aqui tenha a ideia de morte, tudo mais, a gente tem que ter cuidado. O que foi perguntado é por que isso aqui está conectado ao romantismo. Isso aqui está falando de morte? Está. Tem uma beleza feminina? Tem. Mas é isso que está conectando ao romantismo? Aí você tem que entender, peraí, para ser conectado ao romantismo, ele tem que ter alguma característica que o romantismo tenha. E o romantismo fala de morte? Não. Ele pode até falar daquele sofrimento que o homem ali tem por sua amada, mas ele não fala de morte ou da fragilidade, da brevidade das coisas e etc. Ok? Então o romantismo não tem essa coisa de falar sobre morte. Talvez de sofrimento, aí você até iria, mas de morte não. Letra C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Ou seja, trazer um novo significado das obras ali do literário nacional. Bem, isso não tem nada a ver com o que a gente está enxergando aqui. Ele não está querendo mudar o significado das coisas do literário nacional, coisa do tipo. A gente está analisando só essa obra. Para a gente ressignificar, a gente teria que ter algo a qual a gente quer mudar. A gente não está tentando mudar nada, a gente está analisando uma única obra. Não dá para dizer que a gente está ressignificando alguma coisa. A gente poderia ter talvez ali um texto explicando a respeito da importância dos portugueses no Brasil e de repente vem essa imagem para falar dos índios e do sofrimento deles, dando uma ideia de que talvez seja importante também valorizar a cultura indígena. Mas note, precisa de mais informação para a gente estar tentando ressignificar algo. Então somente essa imagem não pode ressignificar alguma coisa, certo? Beleza? Então, letra D, representação dramática. Bem, coisa dramática, o romantismo ele é dramático. Idealizado do corpo da Índia. E aqui tem uma coisa interessante sobre o romantismo. Eles valorizam a cultura indígena, o naturalismo, ok? Então, aqui a D é o nosso gabarito. A gente pode voltar nele e falar um pouquinho depois, mas vamos explicar por que a E não é. Bem, oposição, esse aqui está escrito errado, esse aqui era da letra E, e aí vem a opção aqui, oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Ele está opondo essas coisas, natureza primitiva e oposição humana. O romantismo ele não tenta fazer oposição, principalmente com a natureza primitiva, com aquela questão do índio, até porque eles valorizam. O romantismo valoriza a cultura indígena, certo? E ele valoriza essa ideia da condição humana, a brevidade, tudo mais, o sofrimento. Então ele não pode opor duas coisas na qual ele valoriza, certo? Então não é a letra E. Voltando aqui, letra D, representação dramática idealizada do corpo da Índia. Primeiro, drama.
Isso é uma característica muito forte no romantismo. É aquela pessoa dramática que faria loucuras por amor e tudo mais. E ele ainda idealiza algo muito belo. E aí vem a questão aqui da beleza do corpo da Índia, ok? Não de todas as mulheres, mas de algo belo ali, a moça como de uma maneira geral, a beleza do corpo, a sensualidade, isso é uma coisa muito interessante do romantismo, aquela coisa de mostra, mas não mostra, ou seja, ela tá nua, mas tem algo cobrindo ali de forma leve as suas partes íntimas. Isso é uma característica muito forte do romantismo, aquela sensualidade, porque quando uma moça ou um homem mostra seu corpo como um todo, ele não está sendo sensual, certo? Talvez a palavra seria vulgar, uma pessoa mais vulgar, e algumas pessoas gostam, outras não gostam. A sensualidade é aquela coisa que mostra, mas não mostra de forma direta, mostra as curvas através da roupa ou de algo escondido. Essa é a ideia da sensualidade, ok? E isso é uma coisa muito presente dentro do romantismo. E ainda tem a questão aqui do corpo da Índia, um corpo belo de uma Índia, certo? Então, o que melhor se encaixa, tá? Para vincular a nossa obra à ideia do romantismo, que é isso que ele está querendo saber, a filiação estética romântica manifesta-se na representação dramática e idealizada do corpo da Índia. Letra D, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!